Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Thiago. Vamos dar continuidade ao nosso projeto do canal Resolve Exatas. Hoje a gente vai trazer mais uma questãozinha de física para vocês, certo? Dessa vez uma questão de lançamento oblíquo, tá? Vamos lá. Um projeto é lançado com velocidade de 50 metros por segundo e com um ângulo de 53 graus com a horizontal. O projétil ele cai sobre uma plataforma de altura H em uma posição distante 180 metros da horizontal, na horizontal do ponto de lançamento, como mostra a figura. Então, o que aconteceu? Esse objeto ele foi lançado com esse determinado ângulo, essa determinada velocidade, foi subindo, chegou até o ponto de altura máxima, certo? E começou a cair, certo? Só que ele não caiu até o final, ele parou no meio, abre aspas, no meio do caminho, porque ele caiu sobre uma plataforma de altura H. E aí ele pede para nós identificarmos o que? Essa altura H, tá? Ele me deu aqui as informações que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno 0,6, o seno 0,8. Vamos lá. Primeiro, vou analisar esse tipo de movimento, certo? Ele me deu esse V0 de 50 metros por segundo, certo? Eu preciso, certo? E eu posso achar o que? As componentes horizontal e as componentes vertical dessa velocidade, tá? E é o que vai facilitar a minha vida. Particularmente, você analisar o lançamento oblíquo como um movimento na horizontal e com um movimento na vertical, pode facilitar a sua vida e evitar que você tenha, às vezes, que decorar aquele mundo de formas do lançamento oblíquo, tá? No primeiro momento, vamos ver aqui. Velocidade na horizontal, certo? Para essas situações, nós usamos o quê? Aquela parte de decomposição de vetor, que é a velocidade x é igual à velocidade inicial vezes quem? Seno ou cosseno. O ângulo é com horizontal, certo? Logo, eu vou usar o cosseno, certo, de 53, ok? Então, quem que é o meu Vx? Atenção, olha aqui, ó, o meu Vx, que é o componente horizontal, ele está fazendo um ângulo com a velocidade, ou seja, a gente gosta de falar que ele está com o ângulo. E se ele está com o ângulo, nós usamos a função cosseno. V0 é o 50 e o cosseno de 53 é o 0,6, tá? Logo, o meu Vx é quem? 30 metros por segundo. Ok? Tiago, e o Vy, certo? Se para o Vx eu utilizei a função cosseno, para o Vy eu vou usar a função o que, gente? Eu vou usar a função seno. Então, na vertical, certo? Na vertical, o Vy é igual ao V vezes o seno de 53 graus, certo? Logo, o meu Vy vai ser igual ao 50 vezes quem? O 0,8, que vai dar 40 metros por segundo, tá? Tá aqui para vocês, 40 metros por segundo. O que acontece? Esse objeto, ele percorreu 180 metros na horizontal. Então, quanto tempo esse objeto ficou voando? Quando nós falamos de um movimento na horizontal, certo? Nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando de um movimento retilíneo e uniforme para esse caso. E quando falamos de um movimento vertical, nós estamos falando de um movimento, o que, pessoal? Um move variado. Lembra lá do princípio de Galileu, que fala que o movimento na horizontal independe do movimento na vertical. Mas, no final das contas, são dois movimentos simultâneos, tá? Então, quando eu penso no movimento na horizontal, que a distância que ele percorreu foi de 180 metros, nós podemos achar que o tempo, o ΔT que ele permaneceu voando, foi quem? Foi o ΔS sobre a velocidade. Nós estamos falando de um movimento uniforme na horizontal, tá? Então, certo, o ΔT foi igual ao ΔS, que 180 metros, sobre a velocidade que foi de 30 metros por segundo. Logo, o meu ΔT
foi de quanto? Foi de 6 segundos, tá? ΔT de 6 segundos nesse momento, ok? Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo agora? Nós precisamos achar, meu povo, certo? Qual que foi o tempo que ele demorou para chegar até lá em cima e já calcular a nossa altura máxima. Porque se eu calcular a minha altura máxima, certo? Eu consigo depois, descontando, certo, a altura que ele caiu nesse momento, eu consigo achar quem? A altura H, que é o que ele me pede, tá? Então vamos lá, vamos por partes, certo? Ele passou 6 segundos voando, ok? Vamos tentar achar qual que foi o tempo de subida. Quando a gente pensa na vertical, nós estamos falando de um movimento que ele é uniformemente variado, certo? Logo, nós estamos falando de quem, gente? Das componentes verticais do movimento, tá? Ou esse movimento, por ser o quê, pessoal? Por ser variado, eu posso usar algumas equações para eu poder calcular esse tempo, mas eu gosto muito da chamada vovó e vovô, tá? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais quem? Ainda trabalham. Vovó e vovô ainda trabalham, ok? Quem que é a velocidade final, se eu pensar na componente vertical do movimento? Lá em cima ele vai parar, logo a velocidade final é 0. Quem que é a velocidade inicial, certo, no componente vertical? É os 40 metros por segundo. Quem que vai ser a aceleração, gente? A gravidade, só que está contrária ao quê? Ao sentido do movimento. Logo, ela vai ser negativa, tá? Vezes o tempo de subida, ok? Vamos lá. 0 é igual a 40 menos 10 vezes o tempo de subida, certo? 40 está positivo, passa para o outro lado negativo. O nosso tempo de subida vai ser igual a quem? Menos 40 sobre menos 10. Isso vai dar quanto, pessoal? Vai dar 4 segundos, certo? O tempo de subida é igual a 4 segundos. Então, aqui nós já chegamos a um outro raciocínio. Se eu voei durante 6 segundos até chegar na plataforma e só para eu chegar lá na altura máxima eu demorei 4 segundos, quanto foi que eu caí, certo? Eu caí por 2 segundos. Então, já vamos colocar aqui, ó, na queda, o meu ΔT foi de 2 segundos, certo? E a minha aceleração foi a própria da gravidade, ok? 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial foi quem? Se eu estava na altura máxima, a componente vertical da velocidade é o próprio 0 metros por segundo, tá? Então vamos jogar aqui para descobrir o ΔS. ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Se a velocidade inicial é 0, logo V0 vezes t é 0. A aceleração é 10. O tempo foi 2 ao quadrado dá 4 dividido por 2. Isso aqui tudo no final, ΔS vai ser igual a 20 metros, tá? Essa foi a altura que eu caí, beleza? Ou seja, esta altura que eu vou mostrar aqui para vocês, daqui do ponto máximo até aqui embaixo, certo? Foi de 20 metros. Mas nós precisamos achar a altura máxima para poder descontar o quanto faltou. E o quanto faltou é justamente a altura da minha plataforma. Como que eu calculo essa altura máxima? Eu posso usar aqui, gente, uma das fórmulas do movimento uniformemente variado. Eu posso usar, por exemplo, o Torricelli. Lembra do Torricelli? Torricelli é aquela fórmula que a gente usa, aquela equação que nós usamos na cinemática quando nós não queremos utilizar o tempo como uma das variáveis. Ela é utilizada como velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o ΔS vezes a aceleração, tá? Vou usar para a queda mesmo, tá? Para a queda, para o movimento de queda. Quem que é a velocidade final? Pessoal, existe uma
propriedade, uma característica dos lançamentos, certo? Que quando nós estamos em alturas similares, certo? Em alturas iguais no movimento, nós temos velocidades semelhantes. Se do início ele partiu com 40, no final ele chega com 40. Se, por exemplo, neste determinado ponto ele está com 10 metros por segundo na vertical, no ponto em espelho do movimento ele estará também com 10 metros por segundo de velocidade na vertical. O que vai mudar é somente o sentido da velocidade, tá? Então, no final, a gente tem 40 ao quadrado é igual a inicial. Se ele está partindo lá de cima, a inicial é 0, tá? Na vertical, 0 mais 2 vezes o ΔS, que vai ser a própria altura máxima, certo? Vezes a aceleração, que é a da gravidade, tá? 40 ao quadrado é a mesma coisa que 1.600, igual a quem? 20 vezes a altura máxima. Ok? 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A altura máxima vai ser igual a quem, pessoal? 1.600 dividido por 20, que no final vai dar para a gente 80 metros, tá? Então, pensa o seguinte, ó, 80 metros é a altura total que eu posso ter. Se eu percorri somente 20, certo, de queda, quanto que ficou faltando? Que vai ser a própria altura da plataforma, certo? Então, vai ser quem? No final das contas, 80 metros menos os 20 metros. Logo, nós vamos ter que a altura da plataforma vai ser de 60 metros, ok? Questãozinha aí um tanto quanto trabalhosa, dava para resolver por métodos mais fáceis, métodos, vamos colocar assim, mais rápidos, certo? Mas para quem não tem tanta prática com a parte de cinemática, essa revisão é interessante para vocês poderem ter aí na mente as fórmulas da cinemática e do lançamento oblíquo, tá bom? Até a próxima, certo? Espero que todos tenham tido um bom entendimento. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem a notificação das próximas questões, tá? Vamos estar sempre por aqui. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Um abraço e até mais.